Neste ponto, vamos desenvolver os conceitos de etnia e cultura, cultura brasileira. Vejam, quando tratamos de etnia, estamos falando de formação de agrupamentos com base em conceitos e fatores culturais, tradição, língua e identidade. Quando falamos em raça, nós estamos categorizando agrupamentos por fatores biológicos, cor de pele, formato da cabeça, tipo de cabelo e assim por diante. Nós temos que entender que, no caso do Brasil, nós formamos um país pluriétnico. Ou seja, a nossa composição populacional ao longo da história ela é marcada por uma diversidade muito grande. O que significa isso? Nós temos diversas etnias indígenas, diversas etnias africanas, vários povos de origem branca, vários povos de origem asiática, e tudo isso contribuiu para a formação de um país que tem uma diversidade étnica como sua maior riqueza. Agora nós podemos perguntar, mas se o Brasil é tão diverso, se nós somos um país pluriétnico, com várias identidades, o que é que nos agrega? O que é que confere unidade entre todos nós? Nós podemos dizer, é a língua portuguesa. Vejam bem, a língua portuguesa falada aqui é única. Nós falamos o português, conseguimos nos comunicar com português de outros lugares, de Portugal, de Moçambique, de Angola, mas a língua portuguesa falada no nosso território, ela é única. E é justamente isso que nos confere unidade. A gente consegue, do sul ao norte, do nordeste ao centro-oeste, conseguir transitar e falar com as pessoas, mesmo com as suas identidades locais. Esse nosso idioma nos permite essa comunicação e nos confere essa nossa unidade. Agora, temos que chamar a atenção o seguinte. Aqui, nesta tela, eu coloco para vocês a seguinte situação. Nós não podemos cair num reducionismo quando falamos sobre Brasil em falar assim. O Brasil é composto pela matriz de índio, negro e branco. Cuidado com isso. Quando você fala índio, nós estamos falando no singular. Isso é um problema. Veja, aqui eu só dou alguns exemplos de etnias indígenas do território nacional. São várias e totalmente diversas entre si. Assurani, Caiapós, Bororó e assim por diante. Vejam como são diferentes entre si. Índio no singular dá uma ideia de que são todos iguais, e isso está errado. Do outro lado, quando nós falamos que os negros foram escravizados no Brasil, nós corremos o risco de pensar que todo o negro africano trazido para o Brasil é igual, porque de novo usamos o singular. Está errado. Você pode ver aqui por essa ilustração que as etnias africanas trazidas para o Brasil eram diferentes, de diferentes locais da África. Portanto, de uma diversidade muito grande. A mesma coisa quando falamos da presença do branco na composição populacional do Brasil. Nós temos, por exemplo, a nossa origem portuguesa, mas também para o Brasil vieram holandeses, alemães, italianos, franceses e espanhóis. Outros povos também, sabemos disso. Aqui eu só dei uma ilustração. Nós não podemos cair no perigo do singular, de tratar como uma coisa única. A mesma coisa quando falamos da presença dos povos das etnias asiáticas. Aqui nós temos, por exemplo, os primeiros colonos japoneses, o bairro da Liberdade, mas sabemos da presença de coreanos, chineses e assim por diante. Nós somos um país pluriétnico, com uma identidade formada por essa diversidade cultural. A nossa maior identidade, a nossa maior característica tem sido justamente essa capacidade de agregar. E assim nós vamos procurar fazer. Uma das maneiras de se manter assim é discutir as nossas ideias, valorizar essas riquezas culturais e, acima de tudo, combater o racismo.